Salve, salve galera! Guja Pessoa na área e esse é teu curso de matemática básica do Focus. E essa aula é uma das mais importantes que você vai ter ao longo do teu curso. Uma das aulas que as bancas gostam mais de explorar, que é a regra de 3. Seja ela simples ou composta. Nesta aula eu vou parar para te orientar como resolver uma regra de 3, seja ela simples ou composta. Nunca esqueça, antes de resolver qualquer regra de 3, fazer a análise das grandezas. As grandezas envolvidas para ver se elas são direta ou inversamente proporcionais. Esse é teu pré-requisito antes da resolução de qualquer regra de 3. Verificar se as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais. Mas muito tranquilo. A regra de 3 pode ser simples ou composta. Quando a regra de 3 é simples? Quando ela tem somente duas grandezas envolvidas. Duas grandezas envolvidas, ela é simples. Se ela tiver mais de duas grandezas envolvidas, isso caracteriza uma regra de 3 composta. 3 ou 4 ou 5 ou 10 grandezas, isso é regra de 3 composta, beleza? Na grande maioria das vezes, as bancas exploram regra de 3 simples. Mas algumas bancas mais elaboradas gostam de flertar com a regra de 3 composta também. Eu costumo dizer para o meu aluno o seguinte: se você tem um método e ele está sendo eficaz, se ele está sendo bom para você, continua usando. Tá dando certo? O time que ganha não se mexe. Porém, eu vou te mostrar um método que atende às minhas necessidades, que é baseado em eficácia. Ser rápido, ser fácil e dar certo sempre. Dá certo sempre. Dá certo sempre. Alguns autores gostam de usar, por exemplo, para a regra de 3 composta, um lance de insumo, produto, mas esse método eu verifico que ele não dá certo sempre. O método que eu vou te mostrar, ele dá certo sempre, em todas as hipóteses, ok? E a melhor maneira para você entender uma regra de 3 é resolver exemplos dessas. Então acompanha comigo na tela aí, o assunto é regra de 3 simples. Vamos começar com esse primeiro aqui, ó. Por quê? Antes de mais nada, de antemão te digo, por que ela é dita simples? Porque ela só tem duas grandezas. Duas grandezas envolvidas. Duas grandezas. Você sabe que uma grandeza é tudo que pode ser medido, é tudo que pode ser mensurado, tá bem? Então vamos para a nossa primeira questão e para jeito de resolução disso. Embalando alimentos doados para o programa Fome Zero, 4 voluntários gastaram 75 horas. Se fosse possível contar com 12 voluntários, trabalhando no mesmo ritmo daqueles 4, em quanto tempo o trabalho teria sido feito? Então, quem são as grandezas envolvidas aí? A primeira coisa é ver quem são as grandezas e analisar se essas são direta ou inversamente proporcionais. Não saia multiplicando cruzado qualquer regra de 3 aí. Analisa as grandezas para ver se essas são direta ou inversamente proporcionais. E as nossas grandezas envolvidas são quem? Voluntários e horas. Voluntários e horas. E horas. Essas são as grandezas envolvidas. Número de voluntários e número de horas. O exercício deixa claro que são 4 voluntários e esses 4 voluntários gastam 75 horas. Tudo bem? Se fosse possível contar com 12 voluntários, é claro, trabalhando no mesmo ritmo daqueles 4, e eu falo o mesmo ritmo porque daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com exercícios que os ritmos são distintos. Por enquanto, em regra de 3 tem que ser o mesmo ritmo, ok? Se fosse possível contar com 12 voluntários, seria em quanto tempo X? E é aqui que o pessoal costuma errar. Meu aluno, minha aluna, eu te falo o seguinte, é aqui que o pessoal costuma errar. O pessoal faz direto, multiplica cruzado e muitas vezes perde o exercício. E o pior que perder uma questão é perder uma questão fácil. Pior que perder uma questão é perder uma questão fácil. Eu te disse há pouco, antes de resolver qualquer exercício da regra de 3, verifica as grandezas para ver se essas são direta ou inversamente proporcionais. Vamos ver? Não precisa olhar para o número, tá? Não precisa olhar para o número. Olha só para as grandezas e pensa na lógica das grandezas, voluntários e horas. Trabalhadores e tempo. Concorda comigo que não precisa olhar para o número, não precisa olhar para os números. Concorda que quanto mais gente trabalhando, vai levar menos tempo? Ou se fosse menos gente trabalhando, leva mais tempo? Diminui o número de trabalhador, aumenta o tempo. Aumenta o número de trabalhadores, diminui o tempo, que é lógico, é lógico. Então as grandezas são ditas inversamente proporcionais. As grandezas envolvidas são grandezas inversamente proporcionais. Pronto, verificou as grandezas. E agora a gente vai para um papo reto.
Papo reto aqui, ó. Quando se tratarem de grandezas diretamente proporcionais, você fará uma coisa. Quando se tratarem de grandezas inversamente proporcionais, você fará outra. Em todo exercício de regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Grandezas inversamente proporcionais, você multiplica em linha. Sempre, sempre, sempre assim. Absolutamente sempre assim. Qualquer exercício de regra de 3 você vai resolver. Regra de 3 simples, né? Você vai resolver assim. Grandezas diretamente proporcionais multiplica cruzado. Grandezas inversamente proporcionais multiplica em linha. Esse nosso exercício, você percebeu que se trata de grandezas inversamente proporcionais. Então eu vou multiplicar em linha. E como é essa multiplicação em linha? 12 vezes x é igual a 4 vezes 75. Simples assim. Simples assim. Simples. Então vai ficar 12 vezes x é igual a 4 vezes 75. Tudo bem? Se você não simplificar antes, terá que fazer depois. Se não simplificar antes, tem que fazer depois. Então eu vou simplificar. Vou dividir por 4 dos dois lados. Por 4 vai dar 3, por 4 vai dar 1. Tudo bem? Dividir por 4 dos dois lados. Vai ficar 3x é igual a 1 vezes 75, que dá 75. Vou passar o 3 dividindo. Vai ficar x igual a 75 dividido por 3, 75 dividido por 3, portanto, o nosso x vai dar 25 horas. Tudo bem? 25 horas resolve-se o problema do embalar alimentos aí. Tudo bem? Tranquilo? Matou a questão. Note que dá pra gente resolver de outra forma. Dá pra gente resolver de outra forma. Lembra da aula que a gente falou de grandezas inversamente proporcionais e que a gente falou da tabela? Lembra da tabelinha de grandezas inversamente proporcionais? Olha aqui, ó. Daqui pra cá tá acontecendo o quê? Não está multiplicando por 3? Se elas são inversamente proporcionais, daqui pra cá tem que acontecer o quê? Dividir por 3. Ia dar justamente as 25 horas lá. Justamente as 25 horas. Daria para resolver também olhando para a tabela. Eu insisto, grandezas diretamente proporcionais você vai multiplicar cruzado. Grandezas inversamente proporcionais você vai multiplicar em linha para qualquer regra de 3 simples. Perfeito? Tranquilo? Vamos praticar mais uma? Vamos lá? Vamos para mais uma? Acompanha comigo aí na tela, questãozinha que diz assim. Uma revista apresenta 100 páginas com 36 linhas para cada página. Se fossem diminuídas 16 linhas por página, então o número de páginas da revista seria quanto? Agora, revista, número de páginas e número de linhas. Essas são as grandezas envolvidas. Páginas e linhas. Páginas, páginas e linhas. Note que ele não falou em aumentar o texto ou diminuir o texto. Tudo bem? Vamos supor que a gente tenha lá uma página, mais uma página, mais uma página, até o fim. E cada página tenha 36 linhas. 36 linhas por página. Tudo bem? 36 linhas por página. 100 páginas e todas as páginas com 36 linhas de texto. Você já deve ter mexido no Word e percebeu que se você aumenta espaçamento entre linhas, imaginou? Você tem um espaçamento simples, um e-mail, duplo. Imagine que não se altere o texto. O número de palavras do início e do fim continua o mesmo. Mas suponha que eu vá alterar espaçamento, aumento o espaçamento ali. Concorda que se antes tinha, por exemplo, 36 linhas, agora terão menos linhas. Menos linhas. Ele falou que vai diminuir 16 linhas. Vai diminuir 16 linhas, ou seja, vai ficar com 20 linhas cada página. Ou seja, aquela página, olha só, aquele texto que estava nesta página aqui, ó, por exemplo, ele vai ser empurrado para a próxima, que vai diminuir, que vai empurrar para a próxima, e eu vou ter que começar a acrescentar páginas. Acrescentar páginas. Então, o nosso problema é assim. Eu tinha 100 páginas com 36 linhas para cada página. Agora vão ser diminuídas 16 linhas, ou seja, vai ficar com 20. Não vai ficar com 16 não, vai ficar com 20. Quantas páginas terá a revista? Primeira coisa, as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais? Direta ou inversa? Pensa. Se eu diminuir o número de linhas não se alterando o texto, vai se aumentar
o número de páginas diminui linhas, aumenta páginas. Aumenta páginas. Ele vai empurrando o texto. Se eu mexer, por exemplo, em espaçamento, ele vai empurrando o texto para as próximas páginas. Vai se aumentar o número de páginas. Diminui linhas, aumenta páginas. Grandezas, novamente, inversamente proporcionais. Tudo bem? E você sabe muito bem que grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação é em linha. Multiplicação em linha. Você multiplica x vezes 20, 100 vezes 36. 20 vezes x é igual a 100 vezes 36. Tudo bem? Se a gente não simplificar antes, vai ter que fazer depois. Eu já vou cortar 0 com 0 aqui, ó. 0 com 0. Vai ficar como? Vai ficar 2x igual a 36 vezes 10, 360. Passa o 2 dividindo. 360 dividido por 2, x igual a 180. 180 o quê? 180 páginas. 180 páginas. Essa é a resposta final da nossa questão. 180 páginas. Eu vou lá e marco o item D, ok? Que lição tirar de tudo isso? A lição é, não é toda a regra de 3 que você multiplica cruzado. Você só irá multiplicar cruzado se tratar de grandezas diretamente proporcionais, ok, galera? Esse é o jeito para resolver uma regra de 3 simples. Se liga, as bancas exploram muito isso. Agora, a gente vai resolver exercício de regra de 3 composta, com mais de 2 grandezas envolvidas. Isso caracteriza uma regra de 3 composta, mais de 2. Vamos para a primeira questão? Acompanha comigo aí. Regra de 3 composta, eu tenho mais de 2 grandezas. Grandezas envolvidas, tudo bem? Mais de 2 grandezas, 3 ou 4 ou 5 e assim por diante. A questão ela é assim, essa primeira. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Então tá, ó, dias, operários e horas. Quantos dias 12 operários trabalhando 5 horas por dia poderiam construir a casa? Então quem são as grandezas? As grandezas são dias, tudo bem? Depois, operários. Depois, horas. Então aí as nossas 3 grandezas. O exercício me diz na sua premissa que são 6 dias para 20 operários trabalhando 9 horas por dia, eles constroem a casa. Tudo bem? Em 6 dias, 20 operários trabalhando 4 horas por dia. Desculpe, 9 horas por dia. Em quantos dias, ó, minha incógnita x, 12 operários agora trabalhando 5 horas por dia. 5 horas por dia. Tudo bem? Cara, só o fato de diminuir o número de operários já aumentaria o número de dias. Tudo bem? E ainda está diminuindo, some-se a esse potencial, o fato de diminuir o número de horas. São menos operários e menos horas, vai muito aumentar o número de dias pela lógica. E o primeiro passo, antes de qualquer continha, antes de qualquer operação, é analisar as grandezas para ver se essas são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu vou comparar cada grandeza com a grandeza da incógnita, que é a grandeza dias. Tudo bem? Eu comparo cada uma delas com a grandeza da incógnita. Comparo. E esse jeito, acredite, é o mais eficaz. Então, vem comigo aqui, ó. Na grandeza da incógnita, eu vou colocar uma flechinha do lado. Tudo bem? E essa flechinha eu escolho se para baixo ou para cima. A primeira flechinha eu escolho. Eu vou colocar para baixo, tá? E que fique claro, não é porque está para baixo que vai diminuir ou se estivesse para cima que ia aumentar. Essas flechinhas só servem para orientar se as 2 grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Por quê? Se as flechinhas forem voltadas para o mesmo lado, diretamente proporcionais. Se as flechinhas forem voltadas para lados contrários, grandezas inversamente proporcionais. E a primeira flechinha eu coloco na incógnita e eu escolho a primeira se para cima ou para baixo, ok? E agora eu vou comparar cada uma delas com a grandeza da incógnita. Primeiro, eu vou comparar operários com a grandeza dias. E esquece horas, como se não existisse, tudo bem? Analisa friamente operários e dias. Não precisa olhar para o número. Pensa na lógica, operários e dias.
Quanto mais pessoas trabalhando, leva menos dias. Quanto menos pessoas trabalhando, leva mais dias. As grandezas são inversamente proporcionais. E para mostrar que elas são inversamente proporcionais, eu vou fazer a flecha contrária à relação em dias, que está para baixo, aqui vai para cima. Sacou qual é da flechinha? Flechinhas para lados contrários, eu não preciso nem pensar. Eu já vejo que dias e operários são inversamente proporcionais. Tudo bem? Lembrando que a primeira flechinha ali em dias eu escolhi ser para baixo. E operários foi para cima porque elas são inversas. E se são inversas, as flechas são contrárias. Agora eu vou analisar horas e dias. E eu esqueço operários, eu não olho para operários, eu analiso friamente horas e dias. E não preciso olhar para o número. Horas e dias. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, vai levar menos dias. Se eu trabalhar menos horas por dia, vai levar mais dias. As grandezas são também inversamente proporcionais. E para mostrar isso, veja só, como a primeira está para baixo, essa vem para cima. Tá bem? Essa vem para cima. E você acabou de fazer a parte mais difícil do seu exercício. Verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Agora, vai um papo muito importante que nós vamos ter. Antes de qualquer conta, você deve deixar as flechas voltadas todas para o mesmo lado. Todas para o mesmo lado. Ou você vai inverter a primeira, ou você vai inverter essas duas. Tudo bem? Deve deixar todas para o mesmo lado, tanto faz para cima ou para baixo. Eu vou inverter a primeira. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, x e 6. Inverter o número, inverte a flecha. Flecha para cima. Aqui eu vou manter 20 e 12, flecha para cima. Aqui eu vou manter 9 e 5, flecha para cima. Tudo bem? Deixei todas as flechas voltadas para o mesmo lado. Todas. Isto aqui é uma fração. Isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração. Eu sempre vou pegar a fração da incógnita, sempre. A fração da incógnita, seja lá onde ela estiver, e vou igualar a multiplicação de todo o resto. A fração da incógnita, x sobre 6, eu vou igualar a multiplicação de todas as outras frações. 20 sobre 12... 9 sobre 5. Insisto, você sempre pega a fração da incógnita, depois de deixar as flechas voltadas para o mesmo lado, pega a fração da incógnita e iguala a multiplicação de todas as outras frações. Se você tiver 15 grandezas envolvidas, você vai pegar a incógnita e igualar a multiplicação de todas as outras 14 frações, ok? Aqui nós só temos 3, é mais simples. Se você não simplificar antes, vai ter que fazer depois. Sinto muito, então vamos fazer antes. Ó, por 4... E por 4 dá para simplificar? Dá. Por 4 vai dar 5, por 4 vai dar 3. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos arrumar? Vamos ver como é que vai ficar? Agora, bem passo a passo, x sobre 6 igual. Aqui ficou 5 terços vezes 9 quintos. Dá para simplificar ainda? Dá ainda para simplificar. Então vamos lá, ó. Corta esse 5 com esse 5, fica 1 aqui e 1 aqui. E esse 9 simplifica com 3, fica 1 aqui, fica 3 aqui. Tudo bem? Simplificando. E aí? E aí vai ficar x sobre 6 igual. Aqui fica 1 sobre 1, né? Dá até pra gente manter ali, ó, 1 sobre 1 vezes 3 sobre 1. Agora tá simplificado. X sobre 6 vai ficar multiplicação de frações. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Vamos multiplicar cruzado agora, porque é uma igualdade aqui? Vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x. 3 vezes 6 dá 18. 18 o quê? 18 dias. 18 dias. Em 18 dias resolve-se o problema dessa construção. Perfeito? Ok? Você vai lá e marca o item A, crava o item A lá, crava aquele item A. Então, questão de regra de 3 composta. Detalhes, detalhes. Primeiro passo. Na grandeza da incógnita você escolhe a flechinha. Analisa cada grandeza com aquela que você tenha da tua incógnita. Para ver se são direta ou inversa. Se direta, flechas voltadas para o mesmo lado. Se inversa, flechas inversas, contrárias. Deixa as flechas todas para o mesmo lado. Pega a fração da incógnita, iguala a multiplicação de todo o resto. Para a gente arrematar agora, para ter certeza que você vai sair dessa aula seguro em como resolver uma regra de 3 composta. Vamos para mais uma? Acompanha comigo na tela aí. Diz assim. Uma montadora produz 400 veículos durante 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias seriam necessários para produzir 500 veículos trabalhando um regime de 10 horas diária?
Notou quem são as grandezas? Veículos, dias e horas. Veículos, dias e horas. Então vamos montar nossa regra 3. Ó, veículos, primeira grandeza. Depois, dias, segunda. E depois, horas, regime de trabalho, terceira. Tudo bem? A premissa me diz que são 400 veículos em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. A pergunta é, quantos dias, novamente dias, para se produzir agora 500 veículos, trabalhando 10 horas por dia? Cara, uma pessoa desavisada e pouco detentora de lógica podia pensar assim, peraí, aumentou veículo, aumentou hora, vai aumentar dia. Não necessariamente é a resposta. Primeiro passo, 3 grandezas envolvidas. Na grandeza da incógnita, eu fixo uma flecha. Eu fixo na grandeza da incógnita. Então aqui na grandeza dia, eu vou fixar para baixo, tá? E eu insisto, não é porque tá para baixo que vai diminuir, ou se tivesse para cima que ia aumentar, não. A flecha só serve para orientar se as grandezas são direta ou inversa. Se for direta, flecha para o mesmo lado. Se for inversa, flecha para o lado inverso. E agora eu analiso cada grandeza com aquela que eu tenho a incógnita. Friamente, analisa friamente as duas, tá? Então eu vou analisar veículos e dias. Esquece horas, veículos e dias. Não precisa, você esquece horas. Analisa friamente veículos e dias. Não precisa olhar para o número. Pensa só na lógica. Quanto mais veículos para produzir, vai levar mais dias. Se fosse menos veículos, menos dias. As grandezas são diretamente proporcionais. E para mostrar isso, eu vou fazer a flecha aqui para o mesmo lado. Sacou qual é? Se você olha para veículos e dias, lembrando que a primeira flecha eu escolhi, do dias ali, eu escolhi se para cima e para baixo, a primeira eu que fixei. E agora você vê que são flechas para o mesmo lado, veículos e dias, você já de cara nem pensa, já vê que são diretamente proporcionais. E agora eu vou analisar horas e dias. Esquece veículos. Analisa friamente horas e dias. Friamente. Pensa comigo. Eu estava fazendo 8 horas, agora eu estou fazendo 10 horas por dia. Eu aumentei o número de horas. Aquele trabalho que eu faria amanhã cedo, eu já faço hoje. Eu estou fazendo hora extra. Então, quanto mais horas de serviço, menos dias levará o serviço. Tudo bem? Trata-se de grandezas inversamente proporcionais. E para mostrar isso, como o dias está para baixo, aqui vem para cima. Aqui vem para cima. Para mostrar que dias e horas, as flechas contrárias, eu bato o olho ali, eu nem penso, eu já vejo que trata-se de grandezas inversamente proporcionais. Antes de qualquer conta, deixe todas as flechas para o mesmo lado. Ou você inverte as duas primeiras e fica todo mundo para cima, ou você inverte a última e fica tudo para baixo. Eu vou inverter a última, tá? Então aqui vai ficar 400 e 500 e a flecha para baixo. Aqui vai ficar 20x e a flecha para baixo, não mexi nessas duas primeiras. E aqui vai ficar 10 e 8, inverteu o número, inverteu flecha. Tudo bem? Inverteu o número, inverteu flecha. Trata-se então de uma fração e uma fração. Você vai pegar a fração da incógnita, absolutamente a da incógnita, e igualar a multiplicação de todo o resto. 20 sobre x é igual a multiplicação de todo o resto. 400 sobre 500 vezes 10 sobre 8. Tudo bem? Se não simplificar antes, terá que fazer depois. Eu vou fazer antes que tá fácil. Corta 2 zeros com 2 zeros. E multiplica 4 vezes 10, 5 vezes 8. Tudo bem? Vai ficar como? Vai ficar 20 sobre x é igual. 4 vezes 10 dá 40. 5 vezes 8 também dá 40 e dá pra gente simplificar novamente. 40 por 40 dá 1, cara. Fica 1 ali. 40 dividido por 40. Então vai ficar assim, ó. 20 sobre x igual a 1. Esse x está dividindo, eu passo multiplicando. X vezes 1 vai dar x. X igual a 20. 20 o quê? 20 dias. 20 dias. 20 dias. Peraí. Parece que aconteceu alguma coisa. Ó, deu 20 aqui, cara. Continua com o mesmo número de dias. Parece que tem algo errado. Continua com o mesmo número de dias. Mas note que aumentou o número de veículos, aumentou o número de horas,
Tenho 100 veículos a mais para produzir, mas estou trabalhando 2 horas a mais. Cara, olhe para a primeira grandeza veículos, aqui, flecha para baixo e olhe para a última flecha para cima. Trabalha um contra o outro. Ao passo que aumentou 100 veículos na produção, eu estou trabalhando 2 horas a mais. As 2 horas a mais serviram para resolver o problema dos 100 veículos a mais e não se alterar a empreitada básica de 20 dias. Tudo bem? Não se alterou a empreitada. Então, a questão 20, a nossa resposta, a gente vai lá e marca o item A. Item A ser marcado. Regra de 3 composta. Seja simples, seja composta, muito importante. Essa, que a gente acabou de fechar, é uma das aulas mais importantes do seu curso de matemática básica. Por quê? Porque é um dos assuntos que as bancas mais são apaixonadas. Desde já, agradeço a tua atenção por essa aula. Nos vemos na próxima. Valeu, tchau, tchau.